Na última sessão plenária do Supremo, com a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os ministros fizeram uma defesa enfática da independência do Ministério Público, da democracia e dos direitos das minorias. Dodge fez apelo para que o Supremo fique alerta a ameaças à democracia. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que Raquel Dodge, a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República no Brasil, atuou com firmeza e coragem nos 2 anos de mandato e ressaltou a importância de um Ministério Público forte e independente para o pleno exercício da democracia. O Ministério Público é tutor da ordem jurídica e constitucional e grande defensor das liberdades e dos direitos das pessoas, com destaque para os direitos sociais e individuais indisponíveis. Sem um Ministério Público forte e independente na defesa dos direitos e das liberdades das pessoas e no combate à corrupção, os valores democráticos e republicanos desenhados e propugnados na Constituição de 1988 estariam permanentemente ameaçados. Celso de Mello, que há mais tempo exerce o cargo de ministro do Supremo, também elogiou a forma independente, qualificada e serena de Dodge à frente do cargo, para em seguida afirmar que a grande tarefa do Ministério Público é defender os direitos democráticos. O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. O Ministério Público também não deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, ou o instrumento de concretização de práticas ofensivas aos direitos básicos das minorias, quaisquer que estas sejam, sob pena de o Ministério Público mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é, segundo o que diz a própria Constituição Federal, a de defender a plenitude do regime democrático. Sabemos todos que regimes autocráticos, que governantes ímprobos, que cidadãos corruptos e que autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente. Pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político, quanto do poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, o Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática, fora da qual não há salvação, e o respeito efetivo às leis desta República laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. O mandato de Raquel Dodge termina na próxima terça-feira. E nessa última sessão do Supremo como Procuradora-Geral, Dodge fez um discurso em defesa da democracia e da autonomia do Ministério Público e com um pedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Neste cenário, é grave a responsabilidade do Ministério Público, mas é singularmente importante a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do Ministério Público, para acionar o sistema de freios e contrapesos, para manter leis válidas
perante a Constituição, para proteger o direito e segurança para todos, para defender minorias. Quero lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República. Protejam a democracia brasileira, tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano.